Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Bom dia, amigos. Estamos aqui no Momento Democrático, programa do portal RC1. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos entrevistar o professor Jefferson José da Conceição. O professor Jefferson José da Conceição foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo da cidade de São Bernardo do Campo durante a administração de Luiz Marinho. Tem uma trajetória sindicalista, tendo trabalhado na CUT, na DIESE. É professor da Universidade de São Caetano, onde coordena cursos e publicações da universidade. E nós vamos hoje conversar com ele sobre alguns dos problemas que estão na pauta brasileira de hoje. Professor, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. A nossa primeira questão seria o seguinte: o Brasil viveu diversas mudanças em sua legislação trabalhista. A gente sabe que as mudanças trazidas ao mercado de trabalho pela informatização nas linhas de produção criou diversas situações novas nesse relacionamento entre patrões e empregados. Como você vê essa situação aqui no Brasil? Você acha que a legislação brasileira atual ela atende a essa nova situação, a esse novo quadro? Bom dia aos amigos do Momento Democrático, do portal RC1, aos meus colegas José Carlos Matos e Ronaldo Bianchi. Um prazer enorme estar aqui. Espero contribuir com algumas reflexões sobre os dois assuntos que vamos tratar. Evidentemente que a legislação trabalhista brasileira precisa de uma reforma, carecia de uma reforma. A nossa legislação ela é dos anos 30, 40. Então, ela carrega um período de avanços, conquistas trabalhistas, que ajudaram e acompanharam o processo de industrialização brasileira. Mas, assim como a economia brasileira mudou e os diversos setores econômicos mudaram, a CLT precisava claramente de um conjunto de reformas. Eu chamo conjunto porque realmente o esforço era grande. E isso aconteceu em 2017. O meu ponto principal é que a reforma trabalhista de 2017 foi feita a toque de caixa e sem uma reflexão de todos os seus impactos, de tal maneira que não sei se ela trouxe mais problemas do que ajudou. Esse é o meu ponto de vista. Agora, aqui nós precisamos de um novo Código de Trabalho, é evidente. Nós temos uma economia hoje onde as pessoas podem trabalhar de casa, então temos o home office, por exemplo. Nós temos uma economia digitalizada, com novos setores funcionando com jornadas diferentes. Nós temos um novo perfil de empregado, mais com características de serviços e de indústria. Então, tudo isso impacta a legislação trabalhista. E nenhuma necessidade de uma flexibilidade, né? Meu filho, por exemplo, o anseio dele é ter um plano de carreira em que ele transita mais em experiências e em projetos. Ao passo que, quando a CLT foi feita, você tinha um plano de carreira diferente. Muitas vezes começava numa pequena empresa, até chegar numa grande e ia galgando dentro de um conjunto de direitos e deveres com pouca flexibilidade. Hoje, a legislação trabalhista precisa de flexibilidade. Isto é elemento essencial. Além da flexibilidade, nós temos que valorizar algo que não está muito forte
naquele código que vem de 30 a 40, como eu mencionei, que chamou-se Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, que é o aspecto da negociação. É importante valorizar a negociação entre patrões e empregados. Muitas vezes nem são tão claramente patrões e nem estão claramente empregados. Existem formatos de parcerias que surgiram e a legislação precisa valorizar. Então, não pode ter uma mesma regra, a meu ponto de vista, de uma pessoa que não tem condições em si, com um grau de formação, escolaridade muito forte, que está em áreas com trabalho mais manual. Esse é diferente, por exemplo, do empregado, desses novos empregados que estão com uma capacitação elevada, que tem a nova economia muito claramente nos seus processos de trabalho. Essa pessoa tem que ter uma negociação diferente do que a daquele outro trabalhador. Então, nós temos um mosaico de situações que a CLT não abrange. Não abrange. Então, era necessário, sim, a reforma, era necessário reduzir o peso da intervenção da Justiça do Trabalho. Esse é o meu ponto de vista, e, portanto, a negociação era muito importante e continua sendo, reduzir o peso da Justiça, muitas vezes com resultados e processos que geravam valores, de fato, absurdos de pagamento para os patrões. Eu entendo isso também, e esta nova legislação, do meu ponto de vista, e aí já entrando como eu acho que deveria ser a reforma, tá? Ela deveria minimizar o peso da interferência da Justiça do Trabalho, valorizar os aspectos de negociação, abrir o leque de contratos possíveis, de tal maneira a abranger essa grande variância que tem nos processos de trabalho hoje. Então, nós poderíamos ter um leque de acordos possíveis, e, ao mesmo tempo, preservar naquelas áreas mais vulneráveis dos empregos e dos empregados mais vulneráveis uma legislação de salvaguarda. Ok, um salário mínimo, etc. E, nos demais casos, estimular a livre negociação. Então, esse, para mim, deveria ser e continua sendo o eixo de uma reforma trabalhista que pudesse agregar tanto os interesses de empregados quanto de empresários, dos patrões, enfim, daqueles que vão estar do outro lado. Tá? Então, essa é o viés que eu acho que deveria nortear e deve ainda, porque carece de uma reforma. O governo está falando de alguns itens. Meu ponto de vista é esse. Tá? Nós precisamos aproximar mais capital e trabalho em uma reforma que atenda os dois lados. Muito bem respondido. Eu acho que essa é uma discussão que também reflete um pouco no setor, em vários setores, né? Não só industrial, de serviço e também. E no setor agrário, nós também estamos vivendo uma revolução tecnológica significativa. E você colocou uma forma precisa, eu acho. Você fala, olha, onde tem maior volume de tecnologia, maior volume de possibilidade de flexibilização, vamos estudar a forma de fazer esse diálogo surgir. E naquilo que não tem, vamos proteger para não virar uma selvageria. É isso que eu estou entendendo. Então, Perfeitamente. É isso, não é, Jefferson? É isso. E a segunda pergunta, eu ia localizar justamente na área agrícola, né? Porque na área agrícola está acontecendo a mesma coisa. Porém, eu acho que você abre uma porta para nós para conversar um pouco a sua impressão sobre, da mesma forma, o trabalho do servidor público, né? O servidor público, você tem áreas do serviço público
que exige ter uma carreira no serviço público que obrigará necessariamente independência do servidor. Então, embaixador, Forças Armadas, coletor de impostos, os auditores fiscais, tem várias carreiras que você, juízes, né, judiciário, que você precisa proteger para dar independência funcional para essas pessoas, né? E garantias de bom funcionamento daquilo que a gente chama de Estado, né? Por outro lado, você tem um conjunto outro de servidores que necessariamente podiam estar mais ligados a uma relação mais flexível de contratação, né? O médico, né? Professores, pessoal de serviços de inteligência, mas não sendo do Estado. Como é que você acha, qual é a reforma do Estatuto do Serviço Público que a gente deveria atuar? Ou nós deveríamos propor? Também tem que fazer uma reformulação? Olha, Ronaldo, é tema muito importante esse que você coloca, está no centro das discussões desse futuro da economia e da sociedade brasileira, a discussão do serviço público. É uma discussão, ela é eivada pelo aspecto ideológico, político, é preciso separar. Então, você coloca muito bem esse viés das diretrizes que devem nortear a discussão de uma reforma administrativa, né? Uma reforma do serviço público. E, desse ponto de vista, eu sou daqueles que defendem que nós também precisamos de uma reforma administrativa. Em primeiro lugar, nós não podemos dizer que estamos satisfeitos com o modelo atual. Não, eu não estou satisfeito. Setores, tanto de todos os partidos, eu diria assim, de todos os espectros ideológicos, alguns mais, outros menos, mas há um grau de satisfação. Alguns manifestam mais, outros manifestam menos. Eu sou daqueles que acham que tem que enfrentar o problema. Bom, então precisamos de uma reforma administrativa. Tem várias questões que começam aí. Nós tivemos alguns passos recentes de reformas pequenas, mas o início não foi bom. Vou te dizer por quê. Porque para fazer uma reforma administrativa é importante que todo o Estado brasileiro esteja nessa reforma. Então, excluir alguns setores, judiciário, militares, eu acho complicado. Estou falando francamente. Tá? Precisa ser as mesmas regras? Não. Precisa todos estarem de acordo que é o momento de reformas. Então, esse é um primeiro aspecto. Bom, estando todos dentro da perspectiva de que é preciso fazer atualizações e modernizações, nós temos que estabelecer também diretrizes, assim como na reforma trabalhista, quais são as diretrizes que devem nortear a reforma administrativa. Evidentemente, quando você coloca, por exemplo, vamos reduzir o tamanho do Estado, vai ter muita gente que vai achar que não tem que reduzir o tamanho do Estado. Então, a gente tem que encontrar algum ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Estado eficiente. Porque quando você estabelece a eficiência do Estado como parâmetro, você vai dar a ele um tamanho possivelmente menor do que muitos gostariam e maior do que outros tantos gostariam. Não sei se você entendeu o ponto de vista. O parâmetro da eficiência do serviço público. E quando eu trago o parâmetro da eficiência do serviço público como diretriz da reforma administrativa, bom, então eu vou entrar em temas como estabelecer metas e desempenho na vida do servidor público, tá? Trabalhar com metas de desempenho, metas a serem atingidas e desempenho a ser acompanhado, e isso entrar dentro como item de valorização na progressão da carreira do servidor.
Qualificação profissional também ser qualificação e capacitação formal do servidor público. Ele não pode, porque passou no concurso público, ficar parado ali a vida toda, não. Ele tem que ser estimulado a progredir na sua escolarização, na sua capacitação, no seu treinamento. Então, isso tem que ser item de valorização na progressão dele. E vou dizer mais, nós temos que, como você mencionou, identificar claramente quais são as carreiras de Estado e quais são aquelas que têm que ter mais flexibilidade, inclusive passíveis de não compor o serviço público na medida em que não é uma carreira de Estado, um jardineiro, a pessoa que faz serviços que qualquer empresa pode ajudar a fazer, serviços administrativos, etc., etc. Então, a discussão das carreiras típicas de Estado também devem nortear. Então, um juiz é uma carreira típica de Estado. É tão carreira típica de Estado que, por exemplo, muitos juízes não podem ter a postura que tem. Só fazendo um parênteses aqui, porque ela é típica de Estado. Ela tem que ter uma determinada postura, perfil, comportamento. Para te dar um exemplo. Então, ele precisa zelar pela natureza que ele é o Estado. Então, isso também vale para militares, vale para um conjunto de servidores, mas não vale para todos que nós temos hoje. Eu vou dizer até que é a minoria para os quais vale. Então, eu acho que, de fato, nós precisamos entrar na discussão da reforma administrativa com a identificação dos perfis que vão estar associados a uma estabilidade e aqueles servidores que serão servidores, mas que tem que rediscutir a questão da estabilidade. É o meu ponto de vista. E trabalhar com metas e desempenho. Em contrapartida, todos na reforma. E, como eu falei, não enveredar, precisamos reduzir o tamanho do Estado. Não, ele vai ser reduzido com a reforma, eu tenho certeza disso. Mas talvez menos do que alguns gostariam, porque a gente vai, nessa identificação de metas e desempenho, vai verificar que existem áreas que você precisa de mais servidores, existem outras que existem um excesso de servidores. Então, é por aí que eu acho. E muitas vezes, né, Jefferson, os servidores têm excesso num lugar e não tem nada em outro, né? Exato. Certo? Os médicos, né? Por que existem mais médicos? Porque ninguém quer ir para o interior, né? Tem que ter um estímulo aí para atender o rincão, né? E você foi muito feliz na sua observação. A discussão da CLT, ela tem que estar... ela é uma discussão que vale para o setor privado, mas uma discussão também de discutir as regras da estabilidade para o servidor público. Esse é o meu ponto. Eu defendo a discussão. Eu defendo isso. Tá? Por um viés de eficiência do serviço público. Nós precisamos encarar a discussão da eficiência do serviço público, do gasto público, a eficiência do gasto, a eficiência da prestação de serviço. E, evidentemente, ao fazer essa discussão, eu entro também na valorização do servidor público. Tá? O servidor público que é eficiente, que atinge metas, que tem uma boa performance, que busca progressão, ele precisa ser valorizado. Tá certo? Então, são desafios gigantes, esses que eu estou respondendo, né? A reforma trabalhista, a discussão da reforma administrativa. No caso do agronegócio, só para voltar a um ponto que você, para não deixar escapar, Ronaldo, acho sim uma discussão super importante esta. A gente tem muitas áreas, uma situação de informalidade. Aí eu acho que a flexibilidade pode ajudar. Você não precisa chegar a um estágio de um código do tipo de indústria. Não, mas vamos construir a possibilidade de uma formalização que atenda aos interesses do
do agronegócio, mas, ao mesmo tempo, que salvaguarde um grau de proteção ao trabalho do empregado. Então, é usar um pouco de criatividade, diálogo e negociação. E eu acho que poderíamos chegar, sim, a uma equação boa. Não vai, do ponto de vista, não vai elevar, duplicar tanto os custos de trabalho para o agronegócio, ao mesmo tempo não vai deixar o trabalhador totalmente sem uma proteção mínima de previdência, de salvaguardas, no caso de períodos de ausência de trabalho, etc. Nós precisamos chegar a alguns equilíbrios. Eu sou daqueles otimistas, tá? Está faltando diálogo nessa conversa, nessa panela aí nossa toda aí, entendeu? Eu sou desses que acham, tanto no caso da reforma trabalhista, no caso da reforma administrativa, insistir bastante em diálogo. Perfeito. Vamos aqui mudar um pouco o nosso tema e vamos falar um pouco agora de municipalismo, administração de cidades no Brasil. Jefferson, você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo em São Bernardo do Campo, que é uma cidade principal do ABC paulista, que é o maior, ou um dos 2, 3 maiores parques industriais do Brasil. Trabalhou na administração de Luiz Marinho. Eu lhe pergunto, você então estava na frente de uma Secretaria de Desenvolvimento de um município de uma economia pujante. Não era um município como tantos aqui no Brasil, que vivem de repasse do governo federal, que não é esse o caso. São Bernardo do Campo é um município viável e progressista. Até que ponto você, como secretário de Desenvolvimento, o município de São Bernardo do Campo tinha ferramentas dele para acelerar esse desenvolvimento, para chamar indústrias, para dirigir os investimentos para as áreas carentes do município? Ou até que ponto o município, como qualquer outro município, estava totalmente atrelado às verbas federais? Excelente pergunta, José Carlos. Um processo em aberto, vou falar um pouquinho da minha experiência e da vertente que eu defendo. Tá? Existe um conjunto de especialistas e autores que vêm trabalhando essa temática, eu me alinho nessa perspectiva. E assim busquei atuar nos nossos 8 anos de gestão municipal, digamos assim. A prefeitura, também o governo do Estado, mas a prefeitura que está na cidade, ela não detém domínio sobre taxa de juros, sobre taxa de câmbio, sobre salário mínimo, ela não detém domínio sobre elementos essenciais da vida econômica das famílias e das empresas. Não está com ela essa decisão. Não cabe ao prefeito nem ao secretário. Mas eles não têm o que fazer, do ponto de vista da sociedade, da economia, do desenvolvimento? Sim, têm o que fazer. As secretarias de desenvolvimento, em particular, elas municipais, elas praticamente não têm recursos, elas nasceram nos anos 90, fruto do início da crise da economia brasileira, abertura de mercados, desemprego, fechamento de empresas. Isso levou a boa parte das prefeituras a criarem as suas secretarias. Mas o orçamento das secretarias de desenvolvimento no âmbito do município é entre 0% e 1%. Entre 0% e 1%. Então, a possibilidade, inclusive, de gastar é pequena, de movimentar por meio do gasto público é pequena. Da secretaria, não quer dizer que a prefeitura não tenha escala. Por exemplo, a prefeitura de São Paulo tem nos seus gastos um fator importante, a prefeitura do Rio de Janeiro também, de ativação da economia local.
Mas do ponto de vista do secretário, depois eu vou chegar no prefeito, do meu ponto de vista, a principal função dele no âmbito municipal é fazer um papel de broker. O que é um broker? Um quebrador de gelo. Existe na economia brasileira, na sociedade brasileira, um aprendizado importante no âmbito de competir. Então, nós temos empresários que competem uns com os outros, enfim, atingiram um grau de maturidade e fizeram crescer o país por meio da competição, que é muito bom. Mas tem um outro lado que é cooperação. E aí o Brasil deixa muito a desejar, porque a gente não conhece essa força da cooperação. Primeiro entre os empresários, depois entre empresários e poder público. Porque a hora que nós tivermos uma noção da força da cooperação junto com a competição, a gente vai atingir patamares outros. Eu vou dar um exemplo. Em São Bernardo do Campo, nós temos uma indústria moveleira, não é só a indústria automobilística que nós temos uma indústria moveleira, e temos algumas ruas famosas no âmbito aqui da região, que é a Jurubatuba, que vende móveis, vem gente de fora comprar móveis. E aí a prefeitura, nós chamamos os empresários para estruturar uma feira, uma semana de atração de novos consumidores, inclusive financiando uma publicidade em grande rede. Aí nós ajudamos com essa feira, montando toda a estrutura, montamos o tapete vermelho, som, iluminação, e eles pagaram a publicidade numa grande rede. Isso gerou 7 a 8 feiras anualmente. Todo ano feira. E a nossa ideia era, bom, dar o start, depois a gente ia para os outros setores e eles iam tocando. E isso é uma cooperação. E aí, na reunião de avaliação, com os empresários e a prefeitura, dois empresários emocionados, né, na hora que eles foram falar, dizendo que, secretário, a gente queria agradecer pelo dinheiro, tudo bem que a prefeitura colocou, mas menos pelo dinheiro, mas por ter propiciado que eu pudesse conhecer a loja do meu vizinho. Nas discussões da promoção da feira, eu pude conhecer a loja do meu vizinho. E, mais do que isso, eu pude ver possibilidades de parceria. Então, veja um exemplo singelo, mas que pode levar a outros setores. Então, a construção de arranjos produtivos locais, tudo isso impulsionado pelo poder público, junto com o setor privado, em que o setor privado toma, em algum momento, a dianteira e executa seus negócios. A prefeitura não precisa pensar em grandes volumes de dinheiro, o que ela precisa servir de broker, de fazer um papel de governança, fazer um papel de articulação. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente discutiu vários APLs e executou vários APLs, quando a gente executou feiras ou executou ações conjuntas com o empresariado local, a gente viabilizou acesso que eles não tinham, por exemplo, às superintendências regionais dos bancos. Simplesmente pelo fato de eu reunir lá no 19º andar da prefeitura, num evento do setor, a gente pôde trazer a superintendência, eles trocaram cartão com um superintendente aqui do Banco X, do Banco Y, entendeu? E aquele superintendente falou, olha, chamou o empregado dele e falou, cuida bem desse empresário aqui, que ele tem uma demanda aqui. Olha só, e assim a gente trouxe BNDES, e assim a gente trouxe FINEP e outros órgãos, e começou a promover. Então, fechando a reflexão, é possível fazer, sim, muita coisa, ativando esse esforço de quebrar barreiras,
servir como broker e atuar junto ali no processo de governança, de forma a pôr em ação esse empreendedorismo privado. Muito bem. Agora vamos para uma pergunta da vez, né? Vamos. Fala-se muito na reforma tributária. E nessa reforma deve ser revista a distribuição de receitas entre os entes federativos, governo federal, estadual e município. Como você vê essa questão? A divisão atual que privilegia o governo federal ou a federação deve ser revista? A reforma tributária é daquelas reformas das mais difíceis, mas nós tivemos a Previdência, uma reforma difícil, a reforma da Previdência. A reforma administrativa é uma reforma difícil. Essa também é, mas não é impossível. Eu acho que nós temos necessidade de discutir o bolo, a distribuição do bolo entre União, Estados e municípios. Essa é uma reforma, mas nós temos uma necessidade, ao meu ver, até maior, de discutir a estrutura tributária sob dois aspectos. Simplificar. É importante que o empresário brasileiro tenha uma simplificação da estrutura tributária. E isso vale para o pequeno negócio, para o médio negócio, para o grande negócio, para os três. Nós não podemos ter uma empresa que precisa bancar toda uma estrutura, um departamento, pagar valores gigantes para poder ver como pagar menos imposto. Não! Nós temos que simplificar a vida de tal maneira que a simplificação, inclusive, apoie o processo de formalização e de regularização direitinho da atividade econômica. Então, a pessoa, eu sei claramente a regra aqui, eu vou pagar o imposto na atividade, porque isso é bom para mim, eu não vou ficar ilegal. Então, houve um avanço com o Simples, mas o Simples precisa de ajustes. Evidente que precisa, porque hoje a empresa ela fica meio parada, não pode crescer, porque se ela crescer, ela sai do Simples. Não, nós temos que fazer uma legislação que a empresa seja estimulada a crescer dentro da legalidade, entendeu? E de tal maneira que ela crescendo, ela não vai ter uma sobrecarga gigante da carga tributária. Então, simplificação, para mim, é essencial. Simplificar. Eu não estou dizendo que é um imposto único. Existe gente que eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo de você ter um modelo tributário de simplificação para todos, ok? Para todos, especialmente para o empresário. Outro item que eu acho que nós precisamos encarar é que a nossa estrutura tributária é uma estrutura injusta. Ela é injusta. Ela é injusta e gera ineficiências gritantes. Nós precisamos ter um modelo em que você tenha, essa é a minha visão, tá? Que você tenha uma cobrança a partir da renda e da propriedade, e não sobre preços. Hoje, o Brasil arrecada sobre preços, no ato do consumo, tá? E do faturamento. Nós precisamos modificar a regra. Não. Renda e propriedade. Então, eu tenho um outro modelo de imposto de renda, uma outra estrutura de imposto de renda, que não pare, por exemplo, naquelas alíquotas superiores, do meu ponto de vista, e propriedade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, IPTU progressivo. Cabe o IPTU progressivo na cidade? Cabe o IPTU progressivo. Agora, precisa
ser uma reforma que vai gerar uma sobrecarga de impostos sobre a classe média, a classe alta, não. A reforma tributária é daquelas que precisa ser progressiva de longo prazo. Ela precisa ser progressiva de longo prazo. Tá? Então, modificar a base da arrecadação para renda e propriedade, desonerar a carga sobre preços e também sobre investimentos. A diretriz essencial do ponto de vista da atividade econômica, para mim, é simplificação e desoneração de investimento. O empresário que queira investir precisa ser exonerado, ele precisa ser apoiado, ele precisa ter ajuda, tá? Porque esse papel do investimento é muito importante. Tá certo? Então, são itens fáceis? Não, não são itens fáceis. Não são nada fáceis. E do ponto de vista da outra reforma, que é a entre União, Estados e municípios, creio que nós precisamos primeiro definir se nós queremos um Estado mais centralizado ou menos centralizado. A partir dessa discussão, a gente vê a distribuição dos deveres e da carga tributária. A sociedade brasileira não fez essa discussão ainda. Às vezes, ela parece que quer um Estado mais centralizado. Às vezes, ela parece que quer uma descentralização do Estado, ou seja, coisas mais nas cidades e nos estados e não na União. Então, esta definição prévia, ela vai definir a distribuição do bolo. O que não pode eu centralizo o máximo no Estado, na União, e repasso uma série de atividades vinculadas à educação e saúde para o município. Aí você tem um desencontro entre as diretrizes que você estabeleceu e a divisão do bolo. Tá? Então, não sei se deixou clara a minha posição. É forma difícil, mas que as diretrizes também são essenciais para conduzir o processo. Perfeito. Jefferson, tem um outro assunto que está voltando, não é? Porque é normal que tenha voltado, mas, assim, você acha que há uma discussão sobre o retorno do imposto sindical? A gente tem lido aqui artigos e visto entrevistas de pessoas que defendem o retorno do imposto sindical, como era. Você é favorável? Você acha que você que é um homem que vive uma realidade dos sindicatos, você acha que o imposto sindical merece uma segunda chance aqui na economia brasileira ou não? Eu fui assessor há muitos anos do movimento sindical e participei de várias negociações, mas sempre como técnico, né? Sempre visto como um professor, um técnico. Bom, a minha visão pessoal, não, ele não pode voltar, não deveria voltar. Nós criamos um imposto sindical lá, o Brasil criou lá nos anos 30, dentro de um modelo, como a gente falou no início da entrevista, em que você tinha uma forte intervenção do Estado, a participação do judiciário nas decisões entre capital e trabalho, e a formatação de um operariado, a construção mesmo de um operariado ali, junto com a indústria brasileira ali no pré-guerra. Então, esse modelo até ajudou, porque o empregado sabia que tinha um sindicato e havia até uma lógica de apoio a a construção de sindicatos. Mas, décadas depois, a gente percebeu que este modelo também construiu 10 mil sindicatos, assim. Quando os países envolvidos têm 10 sindicatos, 12 no máximo. Nós estamos falando aqui de um país que tem 10 mil sindicatos. O número é até superior, eu estou arredondando para menos, tá? Então, você tem sindicato aqui por cidade, por categoria. E se você constrói uma categoria nova, você pode até justificar, não, porque esse entregador aqui ele tem essa especificidade, aí você pega uma carta
e é um sindicato. Boa parte desses sindicatos se estruturaram sobre o imposto sindical, né? Senão não teria como sobreviver. Então, o imposto sindical, ele estruturou 10 mil sindicatos, muitos deles ineficientes. Não tem nenhuma representação, nenhum trabalho. Gera uma elite mesmo desvinculada. Então, esse modelo acabou. A pergunta é como garantir sindicatos que representem seus empregados, alinhado com os novos tempos, capaz de revisões de diálogo com a sociedade brasileira, tá certo? E que sejam sustentáveis economicamente. O modelo, me parece, que é um modelo de mensalidade, de associação e de cobrança sobre a negociação. Aí sim, de maneira legal e não ilegal. Ou seja, eu sou representativo, então vai ter uma taxa nas negociações que eu fizer. Tudo de maneira legal, inclusive com os limites máximos. Tudo mais a sustentação da negociação. Entendeu? O meu ponto de vista. Então, é mensalidade e taxa de negociação, e não um imposto obrigatório. E o empregado decide que sindicato que ele quer participar, porque ele é mais representativo para mim do que aquele ali. Eu defino, não uma carta sindical, etc. E defendo, enfim, o máximo de flexibilidade possível, de tal maneira que você tenha sindicatos. É um outro mundo que nós vivemos. Esquece o do século XX. Perfeito. Jefferson, eu queria te agradecer muito aí o seu tempo. Você trouxe aí uma visão muito interessante aí das nossas perguntas, para as nossas questões, e espero que você retorne aqui no programa com o desenrolar aí dos acontecimentos. Vamos ver como é que vão acontecer essas reformas, e você, com certeza, será sempre um debatedor e um esclarecedor do que está acontecendo. Eu te agradeço muito e estamos abertos aí para uma despedida, se você ainda tem algum recado aí que você queira dar. Não, queria agradecer a acolhida aí que você e o Ronaldo me deram aqui nessa entrevista, a gentileza com que vocês conduziram, e estamos sempre abertos aí à disposição ao diálogo. Um abraço a todos. Ok. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. Um abraço a todo mundo. Até logo. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.